Davi com Salomão. Isso começou lá no capítulo 25 do livro de Êxodo, quando Deus disse para Moisés tomar uma oferta de todo o povo de Israel e fizesse uma casa para ele. Nós sabemos que aquela casa, o tabernáculo, que em todas as suas particularidades também falava da cruz do nosso Senhor, falava da sua pessoa e da sua obra. Deus usou isso como uma tipologia, mas era uma forma didática do falar de Deus. Porque quando nós chegamos no Novo Testamento, o que é que nós temos? Nós temos a realidade daquilo que Deus falou em todas aquelas figuras, tanto do tabernáculo como do templo de Salomão. Porque o que se cultuava lá dentro era sagrado. Por mais que olhamos e vemos que era uma tipologia, mas era sagrado. O capítulo 8 e 9 do livro de Hebreus vai tratar sobre isso, porém vai falar numa esfera muito maior, porque aquilo falava de algo que era invisível aos nossos olhos, porém uma realidade maior, um santuário no qual o nosso Senhor entrou como sumo sacerdote. Porque todos os serviços, tanto no tabernáculo de Moisés, como no templo de Salomão, apontava para a obra, para a pessoa de Cristo. Porque nós sabemos que nada disso pode expressar com toda a intensidade, com toda a altura, com toda a profundidade, com toda a largura, com todo o comprimento, o que foi a obra do nosso Senhor. Porém, essa foi a linguagem que Deus usou. E a santidade e a seriedade de Deus, nós não conseguimos avaliar. Mas sabemos que Deus é sério, e Ele usou isso como uma forma de linguagem. Mas não era uma linguagem meramente figurativa, a história era real. As pessoas eram reais. Aqueles profetas falavam de algo real. Porque tudo que havia ali naquela cidade, desde a cidade, o seu santuário, e todo o serviço que estava ali apontava para um Deus real, para uma obra real, porque era um caminho no qual Deus estava se movendo. Aquela cidade, Deus escolheu, aquela tribo de Judá foi a tribo que Deus escolheu. Era naquela tribo que estava a semente da encarnação do Filho de Deus. Então não é nada banal, não é nada meramente histórico. Havia uma profunda... Estão conseguindo acompanhar? É um pouco difícil mesmo, mas a ideia é que ele está fazendo histórico desde de Abraão, do caminho que Deus criou para a vinda de Cristo. Né? E nesse caminho, né, houve desobediência a Deus. E é isso que ele está falando. Daí o caminho da restauração, porque a cidade foi totalmente destruída. A cidade que representava o povo de Deus. Só que o povo de Deus, né, não obedecia a Deus. E os profetas profetizavam do problema e não eram ouvidos. E é isso que ele está falando. Agora, daqui a pouco ele traz isso para os dias de hoje. E aí que eu acho mais interessante para os nossos estudos. Na tribo de Judá estava a semente. Olha. Que depois seria tomada pelo Espírito Santo para a encarnação do Verbo de Deus. Ok? Então você vê que agora nós mudamos o capítulo. Deus estava escrevendo a sua própria história no meio daquele povo. Por isso é o testemunho de Deus. Deus escolheu a nação de Judá. Deus escolheu a nação de Israel. Deus escolheu a tribo de Judá. Deus escolheu o sacerdócio de Levi para o serviço do santuário. Deus estabeleceu todo o serviço no santuário. Tudo foi estabelecido por Deus para que ele pudesse se revelar, para que ele pudesse falar. Então, para que ele pudesse se revelar. O grande objetivo que eu vejo do cristianismo, de Deus, é querer, através do cristão verdadeiro, revelar Cristo nele. O problema é que quando aparece, como foi o próprio Cristo, né? Quando aparece Cristo, há 2000 anos atrás, para falar do reino dele, pregam ele na cruz. Todos os discípulos dele morrem atacados de forma
grotesca. E hoje, um discípulo de Cristo, um cristão verdadeiro, também é atacado. Ele é atacado pelo próprio cônjuge, ele é atacado pelos filhos, ele é atacado pelos amigos, ele é atacado. Não acreditam. Eu vivo dizendo que 5% das pessoas nasceram de novo. Vida espiritual, cerca de 5% das pessoas. E nós estamos fazendo aqui a mesma coisa que Cristo, guardadas todas as proporções, evidente, mas espiritualmente a mesma coisa. Anunciar o reino, falar do reino, das boas novas, da vida eterna, quem é o rei, o quanto ele nos ama, o quanto ele nos amou para dar a vida dele naquela cruz. Que o objetivo, então, é a gente escolher morrer com ele na cruz, ressuscitar espiritualmente, ter então nosso espírito vivificado, e aí então ser guiado pelo Espírito Santo. São as coisas que eu repito toda hora, entremeados a esses estudos que a gente faz. E daí que nós convidamos vocês para participar do nosso projeto e vir trabalhar conosco. Então não havia nada banal, era tudo sagrado. Porém, quando chegamos nesse tempo aqui, ou no tempo desses 4 reis, Joacás, o Joaquim e o Zedequias, nós vemos que tudo que era sagrado havia se tornado algo profano. Algo profano. Mas... Profano. 95% das pessoas são profanas. Já aconteceu nessa época com Israel e continua até os dias de hoje. 95%, pelos meus estudos, profanam a Deus. Falam dele, os religiosos. Os religiosos são moralistas, mas isso não é vida espiritual. Eu vejo pessoas muito próximas confundindo moralidade com uma vida espiritual, mostrando exatamente a falta da vida espiritual. Mente, dissimula, engana, ataca, agride. Não vê problema nenhum em si, só vê no outro. Típica das coisas anticristãs. Deus se move e Deus escolhe 2 homens para poder fazer o caminho do retorno e trazer tudo de volta. A princípio, Deus escolheu 2 homens. Quem eram eles? Zorobabel e Josué. Um era um governador e o outro era um sacerdote. Eles vieram para restaurar a casa de Deus. Em torno de 50 mil judeus vieram da Babilônia. Porque aonde estava o povo de Deus? O povo de Deus estava na Babilônia. O povo de Deus estava na Babilônia porque eles foram virados escravos da Babilônia. Eles foram tomados da terra que eles estavam. Só que depois que eles estavam lá no conforto da Babilônia, de 800 mil só volta a 50 mil. Faz a conta. Divide 50 mil por agora esqueci o número. Por 800 mil e vê que vai dar 6%. Esses que voltaram, eu diria, são filhos de Deus. Os que ficaram lá, ficaram no conforto. É o mesmo, daí que eu ratifiquei um número que eu sempre usei, que é 5%, apesar que essa conta dá 6%, se me falha a memória, para os dias de hoje. Nós vivemos numa Babilônia, espiritualmente falando. Eu estou falando dos religiosos. Quem nasce de novo tem uma vida espiritual, é obediente a Deus, e é isso que ele está falando.
com exemplos de mais de 2000 anos atrás. Outra parte havia ficado em Jerusalém. Olha lá. Mas Jerusalém, seus muros